Ok, ok, Fabiano. Está gravando, presidente. Ok, bom dia a todos. Estamos começando mais uma sessão de julgamento, a do dia 27/5/2021, de 9 da manhã. Vamos começar o julgamento do item 242 da pauta. A empresa é a Cordsa Brasil S.A., de relatoria da conselheira Maísa de Sapitondo, e vai ter a sustentação oral. Você pode convocar o patrono da empresa, por favor, Fabiano? Farei convocação, presidente. Consegui acessar agora aqui, tá, gente? Qual o número? Desculpa, gente. 242. 242. Tá. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Patrono da empresa Cordsa, né? Exatamente. Ok, vamos dar início ao julgamento. A conselheira Maísa vai ler o relatório dela, depois será dado 15 minutos para a senhora fazer a sustentação oral. Ok? Com a palavra, a conselheira Maísa. Trata-se de auto de infração lavrado por exigência das contribuições destinadas ao PIS e COFINS, a sistemática não cumulativa, incidente sobre o benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia, denominado ProBahia, na modalidade de crédito presumido de 90% do ICMS incidente nas operações de saída de fios e tecidos de poliéster e de nylon. As autuações se referem aos fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2005 a dezembro de 2007. Como indicado nos termos de verificação fiscal, anexados às autuações, o contribuinte não ofereceu a tributação do PIS e da COFINS dos valores escriturados a título de crédito presumido de ICMS em virtude do benefício fiscal estadual denominado ProBahia. Enfim, a discussão de crédito presumido de ICMS. Aí aqui eu só faço a transcrição do TVF, né? A empresa usufruiu desse benefício fiscal do ProBahia. A empresa contabilizou os benefícios fiscais em conta de patrimônio líquido. Lá ela indica, o fundamento principal do auto de infração é esse. Dessa forma, as subvenções sempre irão compor o resultado da empresa, sendo operacional ou não operacional, dependendo de sua natureza. E, como consequência, temos que, invariavelmente, deverão ser contabilizados à conta de receita. Fecho aspas aí no TVF. Em sede de impugnação, quando o contribuinte se insurgiu contra os lançamentos, a patrona vai fazer a sustentação, invocou a lei 11.941, enfim, a patrona vai fazer a sustentação, eu vou resumir, né? Essa defesa foi julgada improcedente, o contribuinte apresentou recurso voluntário a esse conselho, que inicialmente foi considerado intempestivo, aí o contribuinte apresentou mandado de segurança, que conheceu por meio de liminar. Aqui eu faço o resumo para vocês do que foi sustentado também no recurso voluntário. Após este colegiado, declinada a competência para julgamento pela primeira sessão, por meio da resolução pelo conselheiro Antônio Carlos Altulin, teve conflito de competência, que foi resolvido no sentido de ser competência dessa sessão. A empresa se manifestou nos autos, anexando documentos, informando da publicação da Lei Complementar 160 de 2017, com os requisitos para classificar a subvenção para investimento. Esse colegiado entendeu por converter o julgamento do recurso em diligência por meio da resolução tal de lavra do redator designado conselheiro Rodrigo Mineiro, que foi para buscar identificar se os valores autuados foram contabilizados como reserva de lucro, a que se refere o artigo 195-A
da Lei 6404, da Lei dos SAs, e verificar se foram dados destinos diversos àqueles previstos no artigo 30, inciso 1 da Lei 12.973. Enfim, e também a questão da Lei Complementar 160. Em cumprimento dessa diligência, foi elaborado o relatório de diligência das folhas aí indicadas, no qual a fiscalização trouxe informações falando que os valores autuados foram contabilizados em conta de reserva de capital, e depois eles falam que o benefício fiscal, enfim, ele respondeu aos questionamentos que foram trazidos lá pelo Rodrigo Mineiro. Intimado desse relatório, a empresa apresentou a manifestação e, em seguida, os autos foram direcionados a esse conselho para julgamento. Patrona, eu busquei simplificar aqui, não fiquei lendo, até transcrevi aqui o que você colocou na manifestação, o que consta no relatório da diligência, mas, como vai ter sustentação, eu poupo a leitura aqui. É o relatório, presidente. Ok. A senhora... Deu uma travada aqui. A senhora tem 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Obrigada. Bom dia, presidente, bom dia, relatora, demais membros dessa turma. Agradeço pela oportunidade de sustentar. Queria rememorar que essa questão da subvenção é uma novela aí no CAF, né? Inicialmente, a gente apresentava impugnação e foi apresentado recurso no sentido de demonstrar que foi realizado efetivamente o investimento. Existia aquele entendimento do dinheiro carimbado. Então, a gente fez um parecer demonstrando que a empresa efetivamente fez todos os investimentos, inclusive ela dobra, né, o valor da subvenção em termos de investimento, e isso a gente comprova. Mas, com o advento da LC 160 de 2017, essa situação se tornou superada. Então, como é que o CAF hoje caminha, pelo que eu tenho acompanhado das turmas? Existem turmas que entendem que basta que a empresa comprove o registro e o depósito, para fins de configuração da possibilidade de não oferecer a tributação à parte da subvenção de investimento, e alguns autos têm sido anulados apenas sob essa perspectiva, e algumas outras turmas entendem que haveria necessidade de comprovação que esses valores tenham sido escriturados na conta reserva de lucro e comprovado a destinação nos termos do artigo 30 da Lei 12.973, lá no artigo 30, né, da Lei 12.973 de 2014. Inicialmente, antes de adentrar ao mérito, eu queria deixar claro que os fatos geradores dessa autuação são de 2005 e 2007. Então, relacionado a essa questão da destinação da 12.973 de 2014, não seria aplicável ao caso, porque essa exigência dessa destinação, vamos dizer assim, congelada, ela só seria aplicável a partir de 2014. Se a gente pega a 640476, lá no artigo 195, era apenas exigido que essa subvenção fosse escriturada na conta reserva de lucro. Não existia essa exigência da destinação congelada, apenas para absorção de prejuízo, por exemplo. Então, isso é um ponto. A inaplicabilidade da 12.973 de 2014 aos fatos geradores, especificamente dessa autuação. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção é que há um entendimento de algumas turmas do CAF que essa exigência, nesse momento, de se comprovar a escrituração em conta reserva de lucro ou a destinação do valor da subvenção, seria uma mudança de critério jurídico. E essa situação da mudança de critério jurídico ficou muito latente nesse julgamento da Cordsa. Digo por quê? Veja que, inicialmente, como bem relatou a relatora Maísa, a autuação foi no sentido da subvenção, esses valores do ProBahia não são considerados como subvenção, ponto. Em nenhum momento da autuação se buscou verificar se o contribuinte teria escriturado isso em conta de reserva de lucro ou a destinação que foi dada a esse valor. E a mudança do critério fica mais latente quando esse processo desce em diligência, em solicitação da turma, porque, assim, houve uma grande dificuldade da empresa em localizar esses documentos, porque eles não constavam do auto de infração.
O auditor fiscal intimou a empresa por diversas vezes e a empresa pediu prorrogação de prazo porque estava tentando buscar esses documentos lá de 2005 a 2007. E o que aconteceu? 2006, 2007, tudo certo. O auditor conseguiu comprovar, a empresa conseguiu comprovar, juntou toda a documentação comprovando tanto a escrituração na conta reserva de lucro, quanto a destinação para absorção de prejuízo. Isso ficou totalmente esclarecido no parecer. No entanto, em relação ao ano 2005, a empresa teve uma dificuldade de encontrar a ficha do razão de dezembro de 2005. Justamente porque houve uma incorporação da empresa por outra empresa, tiveram algumas situações nesse período que dificultaram a localização desses documentos contábeis. Mas ainda assim, o que a empresa fez? Eu não achei, auditor, minha ficha razão, o que eu vou fazer? A empresa contratou um perito e vou recompor o meu razão, para lhe mostrar que eu, em nenhum momento, utilizei esse valor com destinação diversa. Eu sei que está comprovado já que eu escriturei na conta reserva de lucro, mas eu vou comprovar também que a destinação correta desses valores. Aí o auditor vem no parecer e diz assim, a empresa apresentou aqui a recomposição do razão, realmente batem os valores, mas eu não posso acatar, porque essa recomposição não é documento comprobatório, não é um documento contábil. Sobre a conclusão desse parecer, aí a gente tem comprovação dos 3 anos, relativamente à escrituração na conta reserva de lucro, o que atende à Lei 6404 de 76, que foi esse o principal objeto aí da diligência, então a empresa atendeu. O segundo ponto ficou comprovado em relação a 2006, 2007, o auditor, o fiscal disse que a empresa atendeu, no entanto, não considerou 2005. Agora, veja, se o documento contábil, se a recomposição que foi feita da empresa do razão foi com base em documentos contábeis acostados aos autos, por que esses documentos serviram para a autuação, mas não servem para comprovação a favor do contribuinte? Outra questão, se não tem comprovação da destinação do valor, o que efetivamente foi feito, há indícios que realmente a empresa absorveu o prejuízo, mas o auditor disse que não pode aceitar esse como documento contábil, qual foi a outra destinação? Não há uma dúvida aí sobre o que teria acontecido, e aí não seria aplicável o artigo 112 do Código Tributário Nacional, porque é uma dúvida, né, da questão fática. Então, assim, eu penso que, considerando que nos anos de 2005, 2006, 2007, a empresa comprovou que escriturou esse valor da submissão na conta de reserva de lucro e que o artigo 30 da 12973 não é aplicável ao caso, resta para mim improcedente ao lançamento. Por outro lado, ainda que se considere exigível a destinação ao caso em tela, o que não me parece correto, porque a legislação é posterior, a empresa comprovou, por outras formas, de que efetivamente esse valor ele foi objeto de absorção de prejuízo, e isso deve ser considerado por essa Câmara em razão do princípio da verdade material, porque o contribuinte pode fazer provas do seu direito por outros meios. Então, eu encerro aqui a minha sustentação oral, fico à disposição desta turma para esclarecer qualquer situação fática, mas peço, mais uma vez, que seja o lançamento julgado improcedente em razão da comprovação do registro do depósito, da comprovação da escrituração em conta de reserva de lucro e da comprovação também da destinação que foi feita a esses valores relativos à subvenção para absorção de prejuízo. Muito obrigada. Ok, doutora. Com a palavra, Maísa. Bom, eu faço referência aqui já de uma vez ao voto que foi proferido pela Cíntia na sessão passada. Eu não entendia pela necessidade, pela conselheira Cíntia na última sessão, que foi exatamente sobre isso, né? Eu não tinha entendido pela necessidade da conversão do processo em diligência, por isso o que foi trazido na diligência, para mim, não é necessário, eu nem cheguei a adentrar aqui nessas considerações.
Então, admitido recurso voluntário por ordem judicial, adentra em suas razões. Como relatado, depende dos termos de verificação fiscal lavrados no presente caso, a fiscalização não desqualificou os benefícios fiscais de ICMS recebidos pela empresa dentro do programa do ProBahia, como subvenções para investimento, apenas entendendo que, independentemente de se tratar de subvenção para custeio ou de investimento, caberia a incidência do PIS e da COFINS como receitas tributáveis. Esse entendimento genérico invocado pela fiscalização, contudo, já foi enfrentado e afastado por esse CARF em outras oportunidades, com base nos posicionamentos deste Tribunal Administrativo, do STF e do STJ sobre o tema. Entende-se que os créditos presumidos de ICMS concedidos aos programas estatais de incentivo não representam receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS, por não possuírem natureza jurídica de receita, tratando-se de verdadeiras reduções de custo. Aqui eu fiz referência ao acórdão da conselheira Érica Camargos, no acórdão 9303-007-650, no qual foi consideradas essas questões da Lei Complementar 160. Eu vou pular aqui a transcrição, eu até coloco mais até para a questão do Jorge, para caso ele queira saber dessa questão, né? Eu vou pular a transcrição aqui. E vou lá na frente. Eu acho que eu vou fazer só referência ao acórdão aqui da Cíntia, né? Eu fiz referência depois ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quanto à questão do imposto de renda, CSL, a ministra Regina Helena Costa evidenciei que não apenas a ausência de natureza jurídica de receita dos créditos presumidos, mas também o fato de sua tributação acabar por enfraquecer o próprio pacto federativo e a autonomia dos Estados federados no exercício de sua competência tributária. Enfim, como é um voto muito longo, gente, eu não pretendo ler, até porque a gente já teve exaustivamente essa discussão na sessão passada. A Mariel e o Jorge não estavam, eu não tinha vontade, assim, né, vontade aqui de ler isso tudo. Se vocês quiserem, eu posso ler. Ainda esse entendimento tem sido aplicado pelo STJ, vou lá na frente agora. Entende-se, portanto, descabida a tributação dos créditos presumidos de ICMS concedidos no programa ProBahia, vez que não possui natureza jurídica de receita, não se tratando de ingresso novo, mas uma recomposição de custo realizado no investimento pela recorrente no estado da Bahia. E esse entendimento foi recentemente referendado por essa turma no Acórdão 3402-008-281, de relatoria da conselheira Cíntia, julgada em 28/4/2021. Mostra-se desnecessário, portanto, analisar os requisitos da Lei Complementar 160, vez que as subvenções estaduais não se enquadram no conceito de receita. No caso aqui sob análise, não foi posta em dúvida pela fiscalização qualquer ponto quanto ao crédito presumido concedido e a sua caracterização como uma subvenção para investimento, apenas entendendo a fiscalização que caberia a incidência do PIS e da COFINS por se tratar de receita do sujeito passivo. Entendimento este que, como visto, não merece ser mantido. Assim, por não possuir natureza jurídica de receita para fins de incidência do PIS e da COFINS, cabe ser cancelada integralmente a atuação fiscal. Nesse sentido, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência fiscal. É como voto, presidente. Se for necessário, eu posso ler as demais questões. Tá ok. Alguém quer se pronunciar? Já teve alguma outra discussão na Câmara Superior, mas assim, porque esse acórdão, eu acho que ele é muito esclarecedor, o acórdão da Érica, e, salvo engano, ele foi por maioria. Eu não lembro quem foi que ficou vencido, mas acho que foi um único conselheiro que ficou vencido, não lembro quem. E ele parte de um pressuposto bem anterior ao que normalmente a gente discute, que são justamente o cumprimento desses requisitos, né? Ele vai bem antes, ele diz, olha, isso aqui nem receita é. Então, ele parte já de um pressuposto diferente para dizer que aquilo não é tributável. Assim, eu não sei como que está na Câmara Superior, se isso tem sido, talvez, em algum momento, um posicionamento que hoje pode ter sido modificado, mas até no mês passado a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Eu fui até contra a diligência, justamente por me basear também nesse posicionamento da Câmara Superior. E eu acho que no caso do contribuinte, o seu acórdão, no meu entendimento, eu acho que o Pedro até abriu divergência no mês passado sobre isso, mas no meu entendimento,
de fato, não vejo porque a gente agora, em sede de segunda instância do litígio, passar a solicitar essas comprovações, até porque eu entendo que o artigo 30 da 12973 ela está mais voltada à questão da apuração do lucro real, do imposto de renda, e aí eu até verifiquei que a empresa tem, inclusive, um acórdão na primeira sessão do CAF, né? Provavelmente deve estar discutindo isso quanto ao imposto de renda. E aí, para PIS e COFINS, eu entendo que talvez essa apuração seja independente e deva seguir esse precedente da Câmara Superior. Então, eu acho que, para mim, o seu acórdão está bem esclarecedor, apesar de ser um tema bem divergente nas turmas, eu acho que, para mim, é suficiente as suas explicações. Vocês conhecem minha posição, né? Eu entendo que para a subvenção se caracterizar como investimento, há alguns requisitos que têm que ser cumpridos, como até a patrona ressaltou, que algumas turmas do CAF estão exigindo o depósito de documentos, conforme a lei determina, né? E também a questão da contabilização e utilização da reserva como reserva de lucros, né? Então, eu mantenho essa minha posição, certo? Essas exigências, e para mim a empresa não cumpriu essas exigências integralmente, o que leva à conclusão que essa subvenção é subvenção para custeio e ela faz parte da atividade operacional da empresa e tem natureza jurídica de receita tributária. Ô Pedro, mas nesse caso aqui, já que a diligência foi relevante para você, só não foi confirmado para o ano de 2005. Para o ano de 2006 e 2007, a fiscalização, ela afirmou isso categoricamente. Eu sei, eu estou falando por causa da sua posição mesmo. Ela fala aqui, informamos que no ano calendário de 2006 e 2007, o saldo do benefício fiscal existente na conta de reserva de capital foi utilizado para absorver prejuízos fiscais. Em relação ao ano calendário de 2005, não foi possível determinar a destinação dos valores do benefício fiscal. Concluímos que o requisito do caput do artigo 30, não foi cumprido quanto ao ano calendário de 2005, também não foi comprovado o cumprimento dos requisitos. Ele colocou para tudo. Não, é verdade. Então, para o seu entendimento, seria tudo. Verdade, desculpa, Pedro. Isso, então, eu tenho esse entendimento, certo? Eu sou divergente desse entendimento que não há necessidade de cumprimento de nenhum requisito, certo? E, para mim, tem que ser cumprido o requisito para ele ser caracterizado como subvenção de investimento. Aí, ele não seria tributável. Se for subvenção para custeio, ele é tributável. Deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Me tira só uma dúvida nesse ponto, e aí é uma dúvida minha, não sei se o colegiado pode me auxiliar nisso. Quando a Lei Complementar 160 de 2017, ela altera a 12973, que fala que os incentivos e benefícios fiscais relativos ao imposto tal concedido pelo Estado Distrito serão considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos. E aí o parágrafo 5º vem e diz que o disposto no artigo 4 desse artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. A primeira interpretação que eu faço dessa alteração é de que todas essas subvenções seriam de pronto classificadas como subvenção para investimento. Não seria isso? Foi mantido o requisito de depósito de documentos, certo? De comprovar o depósito de documentos e a contabilização dessa subvenção, certo? Esses requisitos são necessários, é o que eu defendo. Não é independente de qualquer requisito, certo? Esses dois foram mantidos. Acabou aquela questão como a doutora falou, da sincronização do investimento, né? O dinheiro carimbado, como ela disse aí. Mas só lembrando também que as leis, elas pontuam isso especificamente para o imposto de renda e para a CSL. Com relação ao PIS e ao COFINS, não há nenhuma menção expressa sobre a necessidade de reserva. Pelo conceito de receita que a Maísa trouxe muito bem, conceito... enfim. Me parece, eu faria como ela, não precisaria nem adentrar em nada disso, porque por si só já não se incorporaria o conceito de receita ou mesmo de faturamento. Então, teria feito a mesma coisa que Maísa.
Eu entendo que quanto à destinação já existia obrigatoriedade pelo próprio regulamento de imposto de renda para se considerar essa subvenção como investimento. Certo? Então, mesmo antes da lei 10, qual o número da lei? 12.973 já existia essa obrigação. Ok? Acho que a patrona quer fazer uma consideração, presidente. Então, se for por questão de ordem, sim. Desculpa, presidente, obrigada pela palavra. Só uma questão de fato. Sobre a diligência fiscal, veja que ela é dúbia. Ele diz primeiro que eu atendo os requisitos em relação a 2006, 2007, e depois ele conclui ao contrário. Então, na verdade, mas eu atendo, tá? Em relação a 2006. Eu não quis nem prolongar a situação, porque a empresa não aguenta mais esse processo. São muitos anos, mas, assim, lá na questão, vamos dizer assim, fática, ele reconhece que eu atendo os requisitos de escrituração para os 3 anos e de absorção para prejuízo em relação a 2006, 2007. Mas não sei porque, na hora da conclusão, ele inclui tudo. Mas, assim, a gente atende. Tanto assim que isso é comprovado, porque ele estima a empresa por diversas vezes em relação a apenas 2005. Mas ele afirma lá no parecer que a gente comprova em relação a 2006, 2007. Era só uma questão de fato. Okay. Então, Pedro, até foi bom questão de fato, desculpa. Não, foi bom que a patrona falou, porque eu lendo a diligência inteira, porque a diligência ela é bem longa. Eu lembrava de ter isso de 2006, 2007, por isso até que eu fui ler a conclusão, só que daí realmente foi contrário, patrona. E como eu não lembrava, porque para mim a diligência, como ela não era necessária, eu só fui olhar se tinha isso. Então, para 2006 e 2007, Pedro, eu lembrava de ter isso na diligência falando, mas eu concordo que a conclusão, que até o que eu transcrevi aqui para você, ela ficou contraditória. Mas, enfim, aí eu acho que, como é do seu convencimento, teria que, eventualmente, você olhar aí a diligência. Mas, ok, era só por causa disso. Ok. Alguém quer se pronunciar mais? Só lembrando que, por conta até da posição do Pedro, dependendo do que o colegiado entender, talvez valha a pena baixar de novo em diligência para ficar claro. Dependendo da composição da turma. Enfim, para mim isso é irrelevante. Para a Maísa já vi que também é. Não sei se para todos essa mesma posição vai... Como a diligência, estou olhando aqui, realmente ela está extensa. Até para Pedro, se eventualmente outros pensarem dessa forma, terem segurança em dar ou não dar o que a patrona está pedindo, né? Enfim, só uma ponderação. Embora, para mim, isso não faça a menor diferença. Eu continuo falando pela desnecessidade dessa diligência, e eu acho que se quem tem esse entendimento olhar essa diligência, ele vai poder ver que para 2006 e 2007 foi confirmados os requisitos. Tem realmente essa questão para 2005, então, assim, se eventualmente quiser falar, tem que olhar os requisitos para 2006 e 2007. No texto da diligência, ele afirma que tem um cumprimento, apesar de não ter cumprido para 2005, para esses fins. Eu acho que essa questão pode ser resolvida também com o embargo de declaração, caso seja vencedor o meu posicionamento. Eu não acredito também, certo? Mas com embargo de declaração seria resolvido se houver essa contradição, certo? Então, acho desnecessário também diligência. Ok? Podemos votar? Então, conselheiro Silvio Renan, como vota? Bom, presidente, seguindo já um precedente da própria Câmara Superior, quase unânime, que a própria relatora colocou no corpo do seu voto, eu entendo, assim como entendi na sessão passada desnecessária a realização da diligência, eu entendo que, no caso concreto aqui, fica comprovada que as subvenções não estariam sujeitas à incidência do PIS e da COFINS, portanto, eu acompanho a relatora para dar o provimento. Tá ok. Só uma coisa que eu esqueci de falar para a turma, é o número do meu acórdão, que eu exponho essa questão, é o 3402-006315, certo? Da Fadel Fabril Eireli.
Ok? Aí, assim, aproveitando que você falou o acordo, até para dar um tempo para os colegas analisarem, até explicando um pouco por que eu, apesar de inicialmente acompanhar a diligência, depois entendi que ela seria desnecessária. No meu entendimento, que eu faço a interpretação desse artigo 30 da 12973, especialmente o caput, parágrafo 4º e parágrafo 5º, é que um ponto para mim fica claro: elas são subvenções para investimento. Para mim isso é indiscutível. O que o caput do artigo 30 traz é que essas subvenções para investimento, elas seriam incluídas, então elas serão computadas na determinação do lucro real, desde que não serão, no caso, computadas no lucro real, desde que cumpridos os requisitos, e aí vem aqueles requisitos da própria lei. Você tem duas interpretações para fazer desse artigo. Ou você interpreta que a lei está dizendo, olha, isso é uma receita, mas eu vou excluir ela do seu lucro tributável caso você cumpra requisitos. Ou você pode fazer a interpretação diversa. Isso não é receita, mas eu vou adicioná-la ao seu lucro tributável caso você não cumpra os requisitos. E, verificando esse precedente da Câmara Superior, o voto da conselheira Érica, eu não vejo por que considerar isso como uma receita do contribuinte. É o ICMS, gente, é um crédito presumido de ICMS que está sendo concedido ao contribuinte. Eu não vejo por que insistir nisso como uma receita tributável como base do PIS da COFINS. É só dando tempo para o pessoal apreciar um pouco, explicando o meu entendimento. Então, eu culpo a relatora. Tá ok. Conselheira Maísa. Eu voto, presidente. O voto foi seu, né? Você é a relatora? Desculpa. Marcos Roberto. Eu, no mês passado, eu participei desse voto da conselheira Cíntia, eu até acompanhei esse entendimento de que essas subvenções não se caracterizam como receita, conforme até o próprio conselheiro Silvio Hanna mencionou ainda há pouco. Eu também entendo dessa forma, independente dos requisitos não terem sido cumpridos, elas não vão entrar, essas subvenções para investimento, ou mesmo que eles não preenchem requisitos, não vai entrar no conceito de receita. Por isso que eu acompanhei lá, naquele voto, e também estou acompanhando aqui a conselheira Maísa. Tá? Então, eu acompanho a relatora. Ok. Conselheira Cíntia. Eu mantenho o posicionamento e acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Jorge Cabral. Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheira Renata Benin. Com a relatora. Conselheira Mariel. Presente, eu acompanho a relatora, né, em que pese eu não tenha julgado ainda esse tema em sede de filme extraordinário, eu já tinha um posicionamento sobre, né, já participei de algumas discussões de CMS, eu acompanho. Ok. Eu nego provimento ao recurso voluntário pelos fundamentos que eu já explicitei. Então, acordo dos membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Pedro Souza Bispo, que negava provimento ao recurso. Sustentou pela recorrente a doutora Carolina Silveira, OAB Bahia 27030. Obrigado, doutora. Patrão. Obrigada a todos. Nem acredito, mas... A senhora é baiana, né? Sou baiana. Também sou baiano, sou lá da Boa Terra. Prazer, viu? Um abraço. Prazer também. Tchau. Bom dia. Tchau. Sotaque de baiano Esse é inconfundível, Pedro. Inconfundível. Você mesmo em Goiânia, a gente já vê que tu não perdeu o sotaque? Eu já perdi muito, mas ainda mantenho um pouquinho. Por favor, me deem um minutinho. Vou pegar um remédio. Tá ok. Baiano e mineiro. Mineiro também. Esse caso da Câmara Superior, inclusive, é do mesmo Pro-Bahia, não é? Salvo engano. É do mesmo. Bahia tem os benefícios. É a mesma coisa, é Pro-Bahia. Pro-Bahia, né? A Bahia, Pedro. Eu ali, eu fiquei até quando falou sobre
a absorção de prejuízos fiscais, né? Aí eu fiquei pensando, mas espera aí, ele desvirtuou totalmente. Mas, de qualquer modo, ele, de qualquer forma, não está no conceito de receita, né? Vamos dizer assim. O pressuposto da Câmara Superior anterior. Uhum. Mas me deu um estalo assim, espera aí. Ele absorver prejuízo fiscal não está dentro do objetivo da subvenção, vamos dizer assim. Né? Pelo menos no meu entendimento. Mas, de qualquer modo, na minha interpretação... Mas se ele tiver caracterizado como subvenção para custeio, que é um valor que ele recebe sem obrigação de onde aplicar, e ele pode aplicar na atividade operacional dele, para mim isso é receita, uma receita dele, não seria... Não. Mas se for interpretado também pelo outro lado, para fins de receita, para a incidência da base do PIS/COFINS, tem que estar, no meu entendimento, também relacionado com a atividade operacional da empresa. Né? Um acréscimo de riqueza que a empresa recebeu sem ter qualquer contrapartida aí para o Estado. Aí vamos lá. Mas quem puder depois ler aquele imposto, ele não recebeu riqueza, não. Ele recebeu imposto. Recebeu ICMS. Mas não, ele recebeu, vamos dizer assim, ele depende da modalidade, que tem uns que você deixa de pagar, né? No caso dele aí, ele deixou de pagar um imposto que ele tinha obrigação. Então, ao invés dele receber o dinheiro, na verdade, deixou de pagar o tributo. Ele não recebeu o dinheiro, né? Ele deixou de pagar, é diferente. Sim, mas seria quase um perdão semelhante. Houve o abatimento de uma dívida dele, né? A redução de uma dívida. Então, acréscimo do patrimônio dele. Serão cenas para os próximos capítulos. Vamos lá. Aí quem puder depois, então, lê lá meu acordo. Então, vamos dar continuidade à pauta agora, né? Não tem mais nenhuma não tem preferência, presidente. Então, vamos lá. Acho que hoje o dia é meu, né? Meu e seu, Renan. É meu e seu, né? Então, presidente, eu só vou ler aqui o 221 até o 225, Petróleo Brasileiro, Petrobras, de relatoria da conselheira Thaís, foram retirados de pauta por solicitação do presidente. Aí o próximo é o meu, Brasil Trading, 226. Beleza, então vamos começar por ele, vamos continuar por ele, né? Com a palavra a conselheira Maísa. Então, presidente, esse daqui é um desses diferenças entre DCTF e DACOM, a gente até converteu em diligência, porque foi apresentado DCTF e DACOM retificadores, buscando para verificar a validade do crédito que foi solicitado pelo contribuinte, para fazer um comparativo entre o DACOM e o DCTF original. Então, estou fazendo realmente um resumo aqui, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Em cumprimento da diligência, teve o termo de intimação fiscal, no qual a fiscalização indica que foram identificados créditos novos informados pelo sujeito passivo no DACOM retificador, referente às fichas 6A e 16A, mas que o contribuinte não teria apresentado os documentos para respaldar as informações já constantes desde seu DACOM original, referente às fichas 6B e 16B, que igualmente deveriam ter sido apresentados. E aí, se vocês olharem a diligência, o que a fiscalização ficou a todo tempo pedindo foram mais documentos referentes àquela informação que já constava no DACOM original, que não é objeto de controvérsia aqui no nosso processo. O objeto de controvérsia aqui no processo era essa retificação que foi feita pelo contribuinte para aumentar o crédito dele, que está lá na ficha 6A, eu coloquei 6A e 16A, porque a gente está tratando de um repetitivo aqui, eu não sei se é PIS ou COFINS, por isso que eu estou colocando de uma forma bem global. Então, eu faço esse resumo aqui para vocês, que a fiscalização conseguiu confirmar os créditos que foram objeto de retificação, só que aí ela falou, mas aí eu vou glosar todos aqueles créditos das fichas 16B e 6B, porque você não trouxe documentos comprobatórios. E aí, se vocês compararem as fichas 16B e 6B, vocês vão ver que o crédito ali não foi alterado. A única alteração que teve, que é o que a gente está discutindo aqui, foi na 6A e 16A.
Então, vou lá no voto, qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, primeiro, a questão de carência de fundamentação, não teve isso, porque o DACOM a DCTF e o DACOM retificadores foram transmitidos após a transmissão do despacho decisório, então não tem nulidade ou cerceamento de defesa. E aí eu vou aqui no mérito. Como já evidenciado na resolução anterior, a recorrente entende que seria suficiente a retificação do DACOM e posteriormente da DCTF para confirmar a validade do seu crédito. Contudo, mostrou-se necessário ainda que, além desse indício da evidência da existência do crédito, sejam analisados os documentos contábeis e fiscais necessários a confirmar a validade das informações constantes no DACOM e DCTF retificadoras. Na diligência, a recorrente anexou aos autos o DACOM original, por meio do qual foi possível identificar que as únicas informações modificadas no DACOM retificador, já anexados aos autos, se referem aos valores dos créditos da não cumulatividade das contribuições aferidas no mercado interno. Para facilitar a visualização, faça abaixo uma simples comparação entre a ficha 6A do DACOM original e do DACOM retificador referente ao presente processo paradigma, PIS, período de apuração dezembro de 2009. Então, aqui, ó, na 6A estava tudo zerado, e no DACOM original. E na DACOM retificador, ele passou a identificar os créditos do mercado interno. As demais informações, dentre as quais aquelas constantes das fichas 6B e 16B, não foram alteradas desde a declaração original enviada. Os dados são idênticos, sendo coincidentes, inclusive, nos centavos. Com efeito, ao contrário do que pretende deduzir a fiscalização na diligência, não foi objeto do presente processo as informações constantes nessas fichas, vez que, como se depreende do DACOM original e do DACOM retificador, essas informações não foram objeto de retificação pelo sujeito passivo, não se referindo ao crédito pleiteado pelo sujeito passivo no presente processo. Portanto, as únicas informações modificadas pelo sujeito passivo em sua apuração e que geraram o crédito pleiteado no presente processo foram as fichas 6A e 16A do DACOM, com a inclusão de novos créditos no regime não cumulativo apurados no mercado interno. E como afirmado na diligência, abro aspas, nas planilhas juntadas ao seu processo em epígrafe, o contribuinte juntou somente notas fiscais das fichas 6A e 16A. Então, é por isso que ele só juntou aquilo que ele tinha que comprovar, o que ele tinha retificado. Na diligência, a fiscalização confirmou a validade de parte dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo, evidenciando que foram apresentados documentos contábeis e fiscais suficientes a demonstrar, em parte, a validade da retificação do DACOM. A fiscalização, contudo, procedeu com a indevida glosa das fichas 6A, 6B e 16B, que, repita-se, não foram objeto de retificação, e procedeu com a glosa de valores que considera que foram indevidamente tomados, por exemplo, os valores tomados como créditos de insumo referentes à publicidade e propaganda. Para melhor visualização do fato que a fiscalização reconheceu a validade de novos créditos informados no DACOM, vejamos o que consta no anexo 2 do relatório da diligência. Então, está pequenininho, mas vocês conseguem ver aqui que ele pega o que tinha no DACOM retificador, e aí ele fala, eu confirmo que uma parte desses valores aqui está certo, principalmente o que é de revenda, tem valores significativos aqui. E ele glosa valores referentes a insumo, por outras razões, novas razões, que é por não considerar que aquilo ali seria crédito de insumo. É possível vislumbrar que os valores novos informados no DACOM retificador pela pessoa jurídica foram, em parte, comprovados pela fiscalização, em especial os valores informados na linha de bens para revenda e as despesas de armazenagem e frete na operação de venda, o que é motivo suficiente para garantir uma revisão significativa do despacho decisório. Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos modificativos suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de que o crédito teria sido utilizado para pagar débito de PIS do período. De fato, o valor original informado no DACOM e na DCTF, que não considerava valores de créditos de não cumulatividade dessas fichas 6A e 16A, foi reduzido com os novos créditos informados pelo sujeito passivo em suas declarações certificadoras. Com isso, o valor devido a título de PIS no período foi inferior ao valor objeto de pagamento. Só que aí, o que acontece? Eu não estou reconhecendo aqui integralmente o crédito, até porque a fiscalização não reconheceu.
Então, a minha proposta é que a gente determine o cancelamento daquele despacho decisório anterior, por causa dos elementos modificativos que foram apresentados, para que novo despacho decisório seja emitido. Só que esse novo despacho decisório vai ter que considerar as informações que o contribuinte apresentou na retificadora, 6A e a 16A, sem ficar questionando as fichas 6B e 16B, porque essa ficha, ela já estava desde o DACOM original, ela já estava numa informação desde o início, o contribuinte pagou o PIS que ele entendia devido com base nessa informação dos créditos de mercado externo, né, que é essa do 6B e 16B. Então, aqui eu faço essa consideração, né, contudo, faço referência àquele voto da Thaís, quanto a essa questão da retificação tem que ser comprovada, né? Aqui, contudo, no presente caso, ainda que o sujeito passivo tenha apresentado os documentos comprobatórios de sua retificação, a fiscalização entendeu que parcela do crédito informado referente aos bens utilizados como insumo seria indevida. Foi trazida, portanto, uma nova motivação pela fiscalização para não reconhecer o crédito em sua integralidade, que poderá refletir no reconhecimento tão somente parcial do crédito pleiteado. Aqui é importante novamente salientar que a outra justificativa trazida pela fiscalização para reduzir o montante de crédito, não apresentação dos documentos referentes aos valores declarados na ficha 6B e 16B, já foi afastada acima, sendo impróprio para o presente processo, no qual se discutia somente os valores referentes à retificação perpetrada pelo sujeito passivo em sua declaração. Ora, uma vez afastado o fundamento do despacho decisório eletrônico, a ausência de crédito do DARF por ter sido consumido pelo débito de PIS do período, cabe a esta autoridade julgadora determinar o seu cancelamento para que novo despacho decisório seja proferido, considerando os documentos fiscais comprobatórios apresentados pelo sujeito passivo que respaldam o seu crédito da não cumulatividade. O novo despacho caberá trazer as eventuais razões para o indeferimento do crédito, considerando a validade da retificação do DACOM, que reduziu o valor de PIS a pagar no período, com os valores de créditos comprovados pela fiscalização na diligência, conforme o anexo 2, considerando tão somente as modificações feitas na ficha 6A para o PIS e 16A para a COFINS, únicas que foram objeto de retificação. Com isso, será oportunizado o sujeito passivo instaurar novo contencioso administrativo quanto às parcelas de crédito não reconhecidas pela fiscalização, como a do crédito referente aos bens utilizados como insumo, que eventualmente atinjam o seu direito creditório pleiteado no presente processo. Aí eu faço referência a outros votos, que eu já fiz nesse sentido também, de cancelar, né? Então, nesse sentido, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reformar o despacho decisório, para que, afastado o fundamento quanto à inexistência do crédito do DARF por ter sido consumido pelo débito da contribuição do período, seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, considerando as informações retificadas no DACOM do período, quanto aos valores de créditos da não cumulatividade das fichas 6A e 16A, sem modificar as demais informações prestadas pelo sujeito passivo no DACOM original, dentre as quais as informações constantes das 6B e 16B. É como voto, presidente. Eu fiquei em dúvida, mas, assim, eu nunca vi um voto desse, você falou que já votou aqui na turma, por isso... Deixa eu entender, assim, por que não deu parcial provimento, acatando, vamos dizer, a parcial ali, as provas apresentadas? Então, é porque... Por isso que eu fiquei em dúvida. E aí, como não foi objeto de discussão, até entendi o seu posicionamento da ficha 6B e 16B, mas como teve parcial comprovação por parte do contribuinte, essa parte que foi comprovada, você acata o crédito, os demais não e encerraria. Só não entendi por que não fazer isso e mandar determinar fazer novo despacho decisório. Porque a maior parte da glosa que ele fez aqui nesse caso foi desse crédito de insumo, por causa de publicidade e propaganda. Ele trouxe um novo fundamento. Se você olhar o despacho decisório o despacho da diligência, ele acabou refazendo o despacho decisório integralmente e trouxe novas razões para ele glosar. Então, ele reconhece uma parte, esse de bens para revenda, que eu poderia até reconhecer aqui. Só que eu acho que é mais correto a gente cancelar o despacho decisório para voltar para a delegacia de origem,
para que ela faça um novo trabalho, porque aí o contribuinte vai ter oportunidade de apresentar eventual manifestação de conformidade quanto a essa questão dos créditos de insumo dele, entendeu? Porque eu não quis entrar aqui, porque a DRJ não analisou isso. A discussão até aqui, nesse momento que a gente estava, era só retificação de DACOM e da CTF. Mas aí, se for fazer uma análise, então, novamente, que seja analisado todo. Mas então, mas esse do 6B... Inclusive as fichas 6B e 16B. Então, porque você vai também estar oportunizando ele a trazer novas provas, ao mesmo tempo vai abrir a brecha para se olhar tudo. Que da mesma forma que você está oportunizando de um lado, eu acho que tem que oportunizar o outro. Mas é porque o do 6B, é porque a gente está tratando aqui do período de apuração de, cadê? 2009? Não, 2009, dezembro de 2009. O que o contribuinte já trouxe de informação desde lá de trás, ele já tinha, essa informação ela já estava lá no DACOM, o contribuinte pagou o PIS e estava tudo certo. Só que aí ele falou, não, peraí, esse valor que eu paguei, eu calculei errado, porque eu tinha novos créditos que eu não considerei. Então, eu vou lá, e aí ele foi lá e retificou a declaração dele. Só que ele não retificou tudo. Aquelas informações que estão lá desde dezembro de 2009, especificamente esse da importação, isso daí já acabou, a fiscalização não vai poder revisar isso. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? A única questão que ela vai poder revisar é o que o contribuinte retificou. Mas, assim, nessa nova análise, também estará oportunizando ele trazer novas provas. Pelo menos foi o que me deu a entender. Então, ele vai poder trazer novas provas quando... Ele não comprovou até agora, entendeu o que eu quis dizer? Porque então, o processo, vamos considerar o tempo hábil para se manifestar por ambas as partes. Seja a fiscalização, quando fez a análise dela lá atrás, e se ateve só a 16A e 6A, tal qual o contribuinte, quando traz as provas, já se esgotou o prazo dele. Aí agora, se der oportunidade dele a se manifestar novamente, aí seriam novas provas, aí só vai se manifestar sobre o ponto. Por isso que eu estou questionando. Por mim, assim, se considerar como ele maduro para julgar, julgaria integral. A fiscalização analisou só isso. Uhum. Aí que é a 6A e 16A. Aí a fiscalização, o contribuinte trouxe prova só de parte. Então, o que foi analisado, o que foi trazido de prova, encerra a análise. Mas ele analisou, na verdade, se você olhar a diligência, Marcos, você vai ver que ele fala, ele tem o 6A e o 16A, pedaços, parte, porque uma parte eu não vou conceder por causa da discussão do crédito de insumo. Aí, no 6B e 16B, ele fala assim, como o contribuinte não me apresentou nenhum documento referente a essa parte, eu vou glosar tudo. Tudo bem, foi o que eu falei para você, como não teve retificação nem análise lá atrás, isso não é objeto de análise agora. E é porque eu não tenho um valor de crédito aqui para te falar, eu aqui, com o que eu tenho no processo agora, eu não consigo te falar qual que é o valor do crédito que eu poderia reconhecer para o contribuinte, por quê? Ele glosou. Quando ele glosou o 6B e o 16B, ficou com saldo devedor para o contribuinte. Ele falou, não só o contribuinte não tem crédito, como agora ele estaria com um saldo devedor que eu não vou cobrar por meio de auto de infração. Maísa, essa glosa decorreu da diligência, é isso? Não, o contribuinte, foi despacho decisório eletrônico, Jorge, então, assim, no inicinho, né? O contribuinte não fez a retificação da DCTF antes de transmitir o PERDECOMP. E aí vem um despacho decisório eletrônico falando, olha, o seu DARF aqui já foi integralmente consumido para pagar o PIS do período. Aí o contribuinte fala, não, eu fiz a retificação, eu tenho valor de crédito que eu não tinha considerado na minha apuração original. E aí ele foi lá e trouxe alguns documentos e trouxe o DACOM e a DCTF retificadora. Entendi. Aí a gente baixou em diligência falando assim, confirme se esses créditos das retificadoras está correto. Então, ele confirmou alguns e glosou outros que não tinham sido mexidos. Tem resultado da diligência. Exato. Que é posterior à decisão de julgamento da DRJ. DRJ, exato. Quem mandou a diligência foi a gente aqui.
Só mais um detalhe, Maísa, que eu não tinha me atentado, né? Como foi despacho decisório eletrônico, né? Na análise posterior da apresentação de provas, desculpe, mas eu acho que cabe, então, analisar, como ele analisou o conjunto da DACOM, ele pode analisar o 6A e o 6B, mesmo que ela não tenha tido modificação ou retificação. Ele está analisando o crédito pleiteado pelo contribuinte, então ele tem que demonstrar a prova. Então, assim, mas o crédito pleiteado... Eu tinha até esquecido desse detalhe, porque se ele, porventura, no início, quando emitiu o despacho decisório, tivesse havido uma análise do crédito, e aí ele já tinha considerado, vamos dizer, 6A e 16... Perdão, a 6B. O 6B. Então, assim, aí eu pensei que eu tivesse havido fiscalização, mas é despacho decisório eletrônico, cabe a análise do crédito, mas, assim, é um posicionamento que eu estou vislumbrando agora, né? É que o 6B e o 16B, ela já tinha sido indicada para identificar qual seria o valor do PIS devido no período. O contribuinte, isso daí não foi alterado no seu DACOM. Então, eu mantenho a posição, eu acho que é isso mesmo. A meu ver, ele não poderia ter mexido no 6B e no 16B, porque ele já estava desde o início lá no DACOM, no DACOM original, não foram informações retificadas, e o contribuinte só pleiteou o crédito dele, considerando os novos créditos que ele não tinha apurado inicialmente, que era do mercado interno. A fiscalização perdeu a oportunidade dela. Mas você está considerando isso porque considera que esse resultado da diligência seria necessário ser resultado de uma nova fiscalização. Sim. Uma nova fiscalização. Foi uma nova fiscalização. Que já teria decaído, porque ele não apensou isso aos autos quando da decisão da DRJ, é isso? Não, é porque na decisão da DRJ, ela simplesmente negou porque ele não tinha, o DACOM retificador não era suficiente para respaldar o crédito. É porque o contribuinte, no início, ele só apresentou o DACOM retificador. Então todo esse movimento de retificação ele fez para atender a segunda instância. Ele fez, a retificação ele já tinha feito para a DRJ. Lá, ele já tinha mostrado, no DACOM retificador, ele já tinha apresentado desde da primeira instância. Na segunda instância, agora aqui, ele trouxe documentos contábeis, é por isso que a gente converteu em diligência. Me permitam algumas considerações. Assim. Primeiro, explicando um pouco para o Jorge a jurisprudência que a nossa turma já tem há algum tempo, nesses casos, né? Tem que primeiro começar lá dos primórdios, né? O que a nossa turma faz normalmente nesses casos em que o contribuinte tem um indeferimento eletrônico, né, que o pagamento está alocado a uma DCTF, e ele vai para a DRJ e chega na DRJ dizendo, olha, tudo bem, estava alocado, mas eu retifiquei minha DCTF. A DRJ invariavelmente decide, ok, você retificou a DCTF, mas você não está me trazendo prova de que sua retificação é válida. E ele vem para o CARF dizendo, prova, então está aqui a prova. O que o CARF faz? Baixa em diligência para que a autoridade fiscal analise. Então, a gente aqui no CARF vence o Instituto da Preclusão, com base no princípio da verdade material, para que seja apreciada essas provas pela autoridade fiscal. E o que está voltando é justamente isso. No caso específico aqui, eu estou com algumas considerações, e até o colegiado talvez pode me ajudar, mas vamos lá. Eu abri a diligência realizada pelo auditor fiscal e eu vi que o crédito é de um pagamento indevido de PIS ou de COFINS, não lembro bem qual o tributo, de outro período. Então, o que a Receita falou para o contribuinte é, contribuinte, o seu pagamento não tem saldo porque ele foi utilizado para pagar o seu débito de PIS lá daquele período. E o contribuinte diz, não, mas é porque agora eu retifiquei, eu verifiquei que estava errado, e, na verdade, eu tinha um crédito de PIS ou de COFINS a mais, por isso que vai liberar uma parte aí do meu pagamento. E traria prova nesse sentido. Isso, quando volta para a autoridade fiscal, olha o problema que a gente coloca o auditor. Quando era DACOM, o contribuinte vai tentar comprovar para ele o seguinte, essa nota aqui me dava direito a crédito e eu não utilizei. Só que o DACOM ele não traz em anexo uma relação de notas que ele utilizou à época. Ele só diz o seguinte, o meu crédito é 1 milhão.
como que eu vou saber se aquelas notas estavam ou não incluídas naquele valor de crédito? É por isso que o auditor fiscal pede, olha, me traga a totalidade. Eu não tenho como saber pelo valor total se você utilizou ou não aquelas notas fiscais específicas. Só um parênteses, Renan, só para te explicar. Nesse caso aqui, esse problema não tem porquê. Lá no DACOM original, ele não tinha informado nada de mercado interno. Ele estava zerada a ficha dele de mercado interno do DACOM. Mas eu estou vendo aqui mais de R$1 bilhão. Era do mercado externo, da ficha 6B e 16B. Você tem os créditos do mercado interno e os do mercado externo. Aqueles que estavam lá na ficha 6B e 16B, ele não retificou. O que ele retificou foram aqueles apurados no mercado interno. Tanto que a fiscalização solicitou as notas fiscais, etc. E aí você pode ver, que é por isso até que eu coloquei aqui no voto. O DACOM original estava zerado para tributados no mercado interno. Não, Maísa, está aqui no seu voto. Ficha DACOM, dezembro de 2009, 6A, linha 1, 1.300.000, linha... Isso, esse é o retificador. O de cima, sobe aí para você ver o outro. O original é esse de cima. Mas, Maísa, independente de estar zerado, a retificadora tem que ser demonstrada, porque ele tem que demonstrar em que base ele criou a retificação. Tudo bem. Isso. Foi isso que foi feito na diligência, Jorge. Mas é isso exatamente que o Renan isso. Falando, não é isso, Renan? Independente. E é nesse sentido que eu acho que pode ser analisado as duas fichas. Tem que ser feita uma reapuração. Eu não vou nem entrar agora no caso da 6B e 16B. Eu vou focar primeiro nessa questão de 6A. O auditor ele pede tudo porque ele tem que reapurar tudo. Não existe apuração de uma nota ou de duas notas. O auditor, inclusive, eu vi aqui na diligência, olha, eu estou solicitando tudo porque eu tenho que ver tudo. Não tem como eu ver o crédito de uma nota ou de duas notas. E é justamente nesse sentido que ele refaz a apuração do contribuinte, como bem disse a Maísa, ele diz, olha, não só ele não tem um crédito, como eu apurei que ele tinha um débito. Porque ele tirou do 6B e 16B, Renan. Tanto que aqui você pode ver, ele fala, na diligência ele fala, o contribuinte juntou somente notas fiscais das fichas 6A e 16A, aquisições no mercado interno. E aí ele faz a reapuração, isso ele está certinho, Renan, ele tem que verificar isso mesmo, isso daí eu estou concordando 100%. Eu vou só deixar um pouco de lado primeiro essa 6B e 16B. Mas tudo bem, então ele tem que fazer a reapuração, isso para mim é fato, ele tem que reapurar. E um ponto assim, que me incomoda é porque nós vencemos o Instituto da Preclusão para determinar a realização de diligência, e aí quando volta a gente quer declarar supressão de instância. Eu acho isso um pouco bipolar da nossa parte, porque se a gente está vencendo a preclusão para que o auditor fiscal apreciar a prova, eu não posso agora, porque ele fez a minha determinação, que foi apreciar a prova, dizer que houve a supressão de instância. Então, é para isso que serve o Instituto da Preclusão. E se a gente venceu ela com base no princípio da verdade material, solicitando a apreciação da prova pelo auditor fiscal, eu acho que ele fez nada mais do que a gente pediu. E o que me incomoda assim, na motivação em si, Maísa, da gente dizer que houve modificação como é que você coloca? Que houve inovação no critério jurídico. A inexistência de crédito do DAF. Na verdade, esse fundamento ele persiste. Aquele DAF ele estava alocado a um débito de PIS daquele período. O auditor analisou a documentação e disse, olha, o DAF vai continuar alocado ao débito daquele período, porque o débito existe, inclusive é maior. E assim, a gente, saindo um pouco da própria apuração do auditor, e pensando lá no problema inicial, que era o problema inicial? Era um crédito de pagamento indevido, que o contribuinte não tinha retificado, teve a obrigação de apresentar provas, trouxe a prova e o auditor entendeu, não, sua prova não é suficiente. A prova que não foi suficiente, Renan, foi a do 6B e 16B. Esse caso aqui, eu estou batendo nisso porque quando você lê na diligência, ele fala isso, ele fala assim, o contribuinte apresentou somente as notas fiscais do 6A e 16A. Eu confirmo parte do crédito do 6A e 16A, gloso valores referentes a insumo, que eu considero que não é insumo, e o 6B e 16B, eu solicitei ao contribuinte a apresentação dos documentos,
o contribuinte não apresentou, e aí, por isso, eu glosei integralmente o valor do crédito que constava lá no DACOM original e na DCTF original dele. No DCTF não, né? Lá no DACOM original. Então, assim, aqui a justificativa foi porque o contribuinte não apresentou documentos daquelas informações que não foram retificadas. Eu tô entendendo o seu ponto. De fato, eu creio que o melhor para o colegiado decidir seria se nós tivéssemos condição de identificar, separar o que foi o crédito do 6B de 16B para eventualmente decidir só com as outras alterações, mas não sei se isso é possível, eu não consegui ver com a diligência em si. Lá na folha 4701, eu não estou com o processo aberto aqui, mas se você vai lá na 4701, 4702. Lá você vai ver que ele separa 6A e 6... Aqui, ó. No 6B, aqui, ó, nesse aqui mesmo que a gente tem, nesse quadrinho aqui que eu trouxe, ele já tem isso, no voto, no finalzinho. Então, ele fala lá, ó, 6A, 1 milhão, o que o contribuinte tinha no valor original, lá no DACOM? 1.347. O que a fiscalização conseguiu confirmar na 6A? 1.330 e 300. Ok. Aí vai lá na 6B. O que o contribuinte tinha informado? 452, 535 e 76. Aí a fiscalização coloca aqui, glosa, 452, 535 e 76. Então, se vocês abrirem esse quadrinho aqui, abrir não, né? Eu coloquei o quadrinho aqui para você ver. Ele glosou... Então, a glosa em si do 6B são, em base de cálculo, esse 452.535. Basicamente é isso, né? Aqui, nesse período que a gente está analisando, E aí, ele reconhece aqui em cima. Então, você pode ver. Mas tem uma glosa de 17.912 também. Sim, e de 2.200.000. Ele reduz bastante. Que é insumo, e que é o outro aqui de cima dos outros. Então, assim, grande parte do que o contribuinte informou quanto a bens para revenda e bens, e aí você pode até ver que o do frete, o contribuinte tinha informado 2.217, e aí a fiscalização confirmou 2.200. Eu entendi, mas eu acho até que não sei, se fosse proposta uma diligência para que isso fosse separado, para calcular o direito creditório em si, se ainda assim permaneceria em deferimento, eu acho que eu até acompanharia, mas a dar o provimento por alteração de motivação, ainda que parcial, eu não consigo identificar, porque o motivo era ausência de crédito no pagamento. O motivo agora é ausência de crédito no pagamento. Só que aí é porque o que o auditor fez foi apreciar as provas que nós solicitamos que ele apreciasse. Então, não vejo como... Então, o do 6B a gente não pediu para ele apreciar. Porque o que a gente tinha pedido para ele apreciar era só do que ele retificou. Então, que se aparte o crédito, mas isso ser colocado como contaminar toda a decisão, eu não vejo como isso acontecer nesse caso. Eu acho que se for dado a oportunidade para apurar, tem que apurar todos os itens, né? Todas as... O BRICA não pode fazer o lançamento, mas... Eu posso fazer uma pergunta, assim, de ignorância mesmo? Olhar todas as rubricas, tudo bem. Claro. Em relação ao resultado da diligência, esse resultado da diligência determinando a glosa não deveria ser objeto de um novo lançamento? Não, é porque ele até coloca lá no final, ele fala assim, como já transcorreu o prazo decadencial, não tem como ser objeto de lançamento. Uhum. A glosa de crédito, bom, tem uma súmula que fala de ressarcimento em si, que diz que a glosa de crédito em ressarcimento, ela não equivale a lançamento, tá? Então, não há lançamento para glosa de crédito, isso é uma súmula aqui do CAF. Lógico que lá é um caso específico, fala de pedido de ressarcimento, enfim. A ideia que eu trago é essa questão de glosa em si. E o que eu concordo com o Renan e com o Pedro e o Marcos. Ele não pode voltar para a diligência e se ater exclusivamente. O crédito é uma coisa única decorrente das declarações que ele fez, né? Ele não é apartado separadamente por causa de litígio exclusivo de uma ficha ou outra. Ele não pode voltar à autoridade tributária lá para rever os dados exclusivamente de uma ficha. Ô, Maísa, só para aproveitar, eu estava olhando aqui no teu voto, eu não abri a resolução, tá?
Porque você está dizendo que ele só mandou ver a ficha 6A e ficha 6B. Ele mandou ver o DACOM retificador. Foi. Não é o DACOM retificador, é o DACOM como um todo. Independente Não, mas se é porque 6A a informação ou não 6B. tinha sido alterada, Eu entendi o seu entendimento. Se a ficha 6B não foi alterada, não há que se olhar. Eu não concordo. Aí eu volto para o ponto que o Silvio Renan mencionou, que o que está sendo analisado é o crédito. E como ele tem como direito creditório o ônus da prova, lá quando o fiscal foi analisar e mandou analisar o DACOM retificador, não mandou analisar as alterações somente do DACOM retificador, mas sim o DACOM retificador como um todo. Assim, eu tenho uma resistência nesse sentido, porque o direito creditório, como ele tem o ônus da prova de demonstrar, tem que demonstrar como ele como um todo, naquele período que ele teria o crédito. Como regra geral, a declaração retificadora substitui a antiga, né? Integralmente. Mas é porque a informação já constava no anterior, né? Tanto que se fosse para reabertura de prazo prescricional, seria só para esse valor novo que ele incluiu, né? Não seria para o valor anterior. Mas eu acho que o processo aqui, isso que a diligência, ela fala, quando vocês baixaram diligência, delimitou a análise das fichas, porque assim... Não, porque eu não tinha o DACOM original. Eu pedi o DACOM original, inclusive, que ele fosse anexado. Eu tinha o DACOM retificador e o contribuinte tinha apresentado alguns documentos contábeis. Mariel, a diligência está aqui no relatório. Intima recorrente para apresentar cópias dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado do contribuinte informado em seu DACOM retificador, notas fiscais emitidas, escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes. Importante que sejam anexados aos autos da DACOM e a DCTF originais, com os esclarecimentos pela empresa de quais informações foram modificadas na apuração do PIS devido no mês. Comparação entre o DACOM original e retificador. E o item 2, elaborar um relatório fiscal conclusivo, considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte no DACOM retificador estão de acordo com a sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo. Então, foi como um todo. Mas aí, a DACOM retificadora não é só sobre os pontos modificados, ela substitui a quantia. Eu tenho duas considerações aqui. Primeiro, diligência não é refiscalização, né? Então, para mim, existe uma delimitação muito clara. Agora, esse ponto eu concordo com a Maísa plenamente. Ele não tem que trazer em relação às fichas 6B e 16B, porque senão você abre para refiscalizar em toda a diligência, né? E aí a diligência ela vai ter que abarcar. Então, as diligências que são limitadas, a gente vai ter que rever para abrir, as diligências que não são limitadas vai trazer, sem esse delineamento do processo administrativo fiscal. Então, para mim, diligência não é refiscalização, tem que se limitar às fichas 6A e 16A, assim como está aqui, né, nos termos de baixar a diligência. Mas o segundo ponto, que foi trazido até por Marcos no início, é o meu pensamento sobre o resultado, tá? Assim, esse primeiro a gente está falando do recheio, e depois a gente vai falar do resultado, que é não necessariamente a reforma do despacho decisório, né? Mas você dá provimento ou não em relação ao crédito que está sendo discutido aqui, entendeu? E aí, Então, eu daria provimento, porque eu não tenho liquidez nisso, entendeu? É isso que é o problema, porque a fiscalização, ela não reconheceu o crédito, o que eu daria provimento é o que a fiscalização confirmou na diligência. Exato. Só que na diligência, ela glosou os créditos do 6B, e aí ela fala, o contribuinte não tem direito a crédito. Então, seria um conhecimento, não seria parcial, conhecimento não, desculpa, não seria parcial? Porque daí... Porque não faz, você está falando assim, eu dou provimento, se eu der provimento, vai ser toda a diligência e vai ser tanto a parte do conhecimento do crédito da 6A e 16A, correto? E a segunda parte, que é a glosa da 6B e 16B, correto? E dos insumos que ele glosou. Ele glosou quase 17 milhões de insumo.
Mas aí, na primeira parte, né? Como assim, na primeira parte? Na 6A e 16A, não? Na 6A e 16A. Exato. Então, eu acho que não, tem que peraí, voltar. Só um instantinho, para eu entender isso. Ele glosou 6B, 16B. Integral. E o resultado final deu um crédito menor que... Não. Considerando o DACOM retificador, se a gente considerar o DACOM retificador, ele glosou as informações que já estavam no DACOM original, Sim. que é o do 6B e 16B, e, além disso, ele glosou as informações que estavam nos insumos e aquilo que não foi confirmado pela fiscalização. Não, eu entendi. Que é do 6A. Ele confirmou a retificação, 6A e 16A. Ele confirmou a retificação, 16A e 16A. E foi lá no 16B e 16B e glosou o que estava lá desde antes da retificação. Essa glosa é porque não se comprovou aqueles créditos. O contribuinte não apresentou documentação para aquilo. Porque ele entendeu que não tinha que apresentar, Jorge. Porque o que eu tinha pedido? Era só das informações que tinham sido modificadas. Retificadas, exato. Pessoal, eu acho que ficou bem clara a posição aí. Certo? Essa modalidade de... Porque, assim, o que está falando, 6A e 16A, ele está falando do crédito 6A e 16A. Aí foi para a diligência. O físico falou assim... Então, Mariel, não estava tão claro isso. Eu não tinha o DACOM original. Eu não sabia que a informação que tinha sido retificada era na 6A e 16A. Mas você delimita a retificação. Eu falo que é só o que foi modificado. Eu falo que é só a retificação. Pessoal, eu acho que ficou claro aí. 16A é você escrever o que é retificado em cima. Assim, o que eu estou falando ele glosou parcial, certo? Esse 6A e 16A. Ele falou assim, analisei esse crédito aqui, que está sendo discutido, que é... Você apresentou o documento e eu glosei. Exato. Então, ele glosou em parte, correto? Isso. E a segunda parte, que é o além, que ele analisou além da diligência, né? Que alguns consideram pertinente, né? A gente não, que é o 6B e 16B. É isso. É essa segregação que está, né? Mas essa segregação, para mim, vale para o resultado, entendeu? Ao invés da reforma do despacho decisório, que eu acredito que não é muito cabível aqui, seria dar provimento ou não nessa parte do crédito. Não, eu mantenho, Mariel, só porque, assim, esse do 6A, vamos pensar só no que ele retificou. A fiscalização glosou, ele apresentou documentos, ele confirmou, ele apresentou os documentos, e aí a fiscalização falou, não, está errado, porque o crédito de insumo foi tomado, no caso aqui, grande parte é publicidade e propaganda. Então, ele fala, crédito de publicidade e propaganda não pode ser objeto de tomada de crédito. Então, ele trouxe uma nova razão para ele glosar esse pedaço que o contribuinte não teria confirmado documentalmente. Sem essa oportunidade de confirmar e de contestar em relação à publicidade. Trazer novo contencioso, tanto que na manifestação em diligência ele traz um contencioso todo quanto ao crédito de insumo. Eu acho, pessoal... Eu acho, mas é que teria que... Pensando na solução, para mim... Desculpa, gente, mas eu tô com uma dúvida um pouco mais profunda que isso. Okay. Você está aqui com as duas tabelas, a original da COM e as duas fichas, 6A, mas não tem a 16B, né? Porque os valores que foram glosados na 6A não parecem ter... os valores que foram glosados parecem terem sido glosados na 6A e não na 6B, segundo essa tabela aqui. Nessa tabela da fiscalização aqui embaixo fica bem claro, tá, Jorge? Do anexo, esse daqui que eu transcrevi aqui embaixo. A fiscalização coloca lá. 4701. 4701, isso. Não, mas aí assim, você tem aqui na mesma linha 6A, o valor original da DACOM, o valor do e-processo e a glosa. Certo? Isso, então. Então, ele glosou 6B, 452, e 6A, 17 milhões. 17 milhões, certo. Mas a maior parte da glosa foi da própria 6A, né? Sim, por isso que para mim tinha que voltar. 450 mil é só de 6B. E as 16, as fichas 16? Não houve nada. Porque aqui a gente está num processo paradigma que é só de PIS. Tá legal, entendi. Os outros que eventualmente pode ser que tenha COFINS, aí eu não analisei, entendeu? Porque aqui esse processo paradigma é de PIS.
Então, acho que já ficou claro aí para todo mundo qual é a divergência, né, com a relatora, que é essa questão que o auditor analisou outras rubricas, além daquelas que a relatora achava que não deveria ser analisado. Então, acho que estamos prontos para a votação, né? Podemos votar? Sim. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Presidente, eu vou abrir divergência, como eu já expus no meu entendimento, a partir do ponto que o CAF abaixa o processo de diligência para que seja apreciado a existência de crédito, de saldo de crédito em um pagamento, e a razão do contribuinte ter se manifestado, né, manifestado sua discordância, é justamente de que ele teria um crédito de PIS, cabe a ele provar a existência desse crédito de PIS. E aí a minha divergência nessa questão da decisão é justamente por esse ponto. O motivo da glosa era o pagamento não tem saldo. Após a diligência, o motivo é o pagamento não tem saldo. Por que o pagamento não tem saldo? Porque, apesar de ser dada a possibilidade de prova do crédito por parte do contribuinte, ele não trouxe a prova, como o próprio auditor conclui. Então, na inexistência de prova, permanece o motivo, eu negaria provimento. Ok. Conselheiro Marcos Roberto. Eu entendo da mesma forma que o conselheiro Silvio Renan. Eu acho que estamos tratando de direito creditório, em que o contribuinte ele tem que fazer prova do seu crédito, dependente ali ele tem que analisar, a fiscalização teve que analisar a DACOM como um todo, a DACOM retificadora como um todo. Então, como ele não trouxe a prova do direito creditório, eu acompanho a divergência negando provimento. Ok, conselheira Cíntia. Eu compreendo as razões da conselheira relatora, mas, assim, realmente a diligência foi para que fosse analisado o DACOM original e o DACOM retificador e confirmar o crédito tomado pelo contribuinte. E pelas razões já colocadas pela divergência, eu vou acompanhar a divergência mesmo, porque realmente, quando a gente baixa a diligência, não é que vai alterar, mas vai fazer uma análise como um todo. Assim como a gente considera, a gente afasta a preclusão da juntada de documentos, a gente oportuniza a comprovação que o contribuinte já não havia feito no processo, mesmo diante de seu ônus probatório. E a partir do momento que a gente tem a verdade material, ela tem que ser analisada como um todo. Então, como disse o Renan, a gente está analisando aqui o direito creditório. Então, eu acompanho a divergência. Ok, Jorge Cabral. Eu acompanho a divergência, reforço a posição da Cíntia. Eu acho que o que está sendo analisado é a solicitação a um crédito. E ele é composto por todos os elementos constitutivos, que é a declaração como um todo. Tá? Então, eu acompanho a divergência. Ok, conselheira Renata Bilim. Eu vou acompanhar a relatora. Ok, conselheira Mariel. Bom, pessoal, acho que eu já manifestei, né, o meu posicionamento aqui. Eu vou acompanhar a relatora, porque eu entendo que diligência não é refiscalização e não é com base no argumento do princípio da verdade material e da abertura que a gente faz para aceitação das provas em recurso voluntário, que vai embasar essa refiscalização, né, que tem o nome não tem o nome de diligência. E eu vou acompanhar também no segundo ponto que eu trouxe, que é o resultado, né, com a reserva de estudar um pouco melhor, porque eu ainda não estou... vocês viram, não sei, eu levantei aqui uma discussão, né, eu concordo com o Marcos em parte, mas no conteúdo mesmo, na matéria, eu concordo com a Maísa, então eu vou acompanhar integralmente a relatora. Ok. Eu entendo que na verificação da certeza de liquidez do crédito, né, o auditor pode verificar as rubricas para verificar, para ter certeza da existência desse crédito, e isso não se constitui também numa fiscalização, certo? Então, eu vou acompanhar a divergência. Com acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Maísa, Renata e Mariel, que davam parcial provimento ao recurso para reformar o despacho decisório, para que, afastado seu fundamento, seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ok. Esse resultado... é designado. Jorge, você entra na próxima sessão, viu? João, como é que é? Estrear. Na próxima sessão você vai entrar para os votos vencedores. Eu vou segurar mais esse. A não ser que tenha mais algum voto vencedor daqui para o final. Tá, claro. Eu já ia estrear ele. E aí não deram essa oportunidade bom, para mim, não, viu? Na primeira sessão já foram me colocando eu também, vencedor. Quando eu entrei, a primeira sessão já peguei uns 3 votos vencedores. Pois é. Eu vou segurar mais esse. Pode me colocar mais. Está designado o conselheiro Silvio Renan. E tem o 7-1 ainda, né, gente? Todo mundo tem que inaugurar sempre um 7-1, né? Em todas as sessões, os novos conselheiros. Eu levei um 7-1 logo na primeira sessão, mas depois reverti, porque saiu até uma súmula cá, revertendo o meu 7-1 que eu levei. Hoje todo mundo... O primeiro 7-1 a gente nunca esquece, né, Pedro? Volta por cima. Ok, vamos continuar. O próximo processo... Aí, presidente, esse resultado vai se aplicar para o 227 paradigma, até o 241. Aí o próximo é o 243, do Renan, RC Fundição. Gente, a gente pode fazer 5 minutinhos de intervalo só para eu repor minha água aqui, então, uma passada ali no banheiro? Não. Pode ser. Rapidinho? Vamos então 5 minutos de intervalo. Tá joia. Obrigada. Bem? Obrigado. Tá bom.